A paz, bom dia a todos. Tivemos alguns contratempos aqui com a internet, com o acesso aí à página, mas estamos começando aqui a escola bíblica. E eu quero saudar a todos, com a paz do Senhor, saudar a você que está aí acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês aí. E vamos dar início nessa escola bíblica aqui, vamos estar transmitindo ela via internet, via remota, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela manhã, por essa manhã, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Sabemos que passamos por essas adaptações, Pai querido, mas eu venho agora te pedir e te agradecer, Senhor. Também venho abençoar a vida de cada um que está lá, que vai estar acompanhando essa escola bíblica agora de manhã. Abençoe essas vidas e que possamos ter uma manhã produtiva na Tua Palavra. Possamos aprender algo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos vendo sobre princípios bíblicos permanentes e atuais, O texto áureo da revista, você que tem a revista aí na tua casa, você que quer acompanhar o estudo, que quer estar acompanhando, pega a sua revista, é a página 63, a lição 12, que é sobre princípios bíblicos, permanentes e atuais. Pastor Roberto Monteiro Castro, que foi o autor dessa lição, que Deus abençoe a vida dele. O texto áureo diz assim, lá em Romanos 1:17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, Romanos 1:17. E o objetivo dessa lição, o objetivo de aprendermos sobre princípios bíblicos essa manhã é conhecer alguns princípios bíblicos permanentes atuais. E nós percebemos a interligação entre o amor, entre a justiça de Deus, bem como a realidade da adoração. E praticar, ser um adorador é um privilégio. Isso significa que somos alcançados pelo amor de Deus. Então esses três pontos interligados em princípios bíblicos, eles vão nos dar uma ideia do que são princípios atuais, permanentes. Às vezes pensamos só na justiça de Deus, às vezes só no amor de Deus, ou em sermos só adoradores, mas é juntar isso em nossa vida, esses três pontos. Essa manhã nós vamos aprender e estar praticando, amém? A Lorane também vai estar compartilhando, nós estaremos trazendo essa lição juntos aqui. E se você tem alguma dúvida, quer compartilhar, quer acrescentar algo, manda uma mensagem, manda um like, ali que a gente vai estar respondendo vocês aí. Bom dia, então, a todos os irmãos, da igreja, todos que estamos assistindo, espero encontrá-los bem, estamos mais uma vez, por causa dessa pandemia, infelizmente em casa, não podemos estar na igreja, mas, nós sabemos que Deus está no controle de tudo e nós temos que ter esse cuidado, estar em casa se cuidando, mas mesmo assim, nós damos um jeitinho e conseguimos, mesmo de casa, estar transmitindo aí, então, a palavra, a mensagem de Deus, o estudo, os cultos através aí da página da igreja, Então hoje, na lição 12, princípios bíblicos permanentes e atuais, nós vamos ver ali na introdução, o que nós vamos tratar nessa manhã então sobre esse assunto, Primeiramente, eu fui procurar ali no dicionário o que significa então essa palavra princípio, E princípio, havia duas acepções ali no dicionário. Eu peguei a que melhor se encaixava no contexto em que nós vamos estudar hoje, E lá dizia assim, que princípio é o que serve de base a alguma coisa, Então, a base, princípios é a base do que o cristão, precisa para poder
viver tanto nos tempos, né, de Jesus, os tempos passados, como nos tempos atuais, né? Então, a palavra de Deus, por que é permanente e atual os princípios bíblicos, né? Traz esse título para nós. Porque a palavra de Deus, ela é permanente, ela não muda, né? Ela sempre vai ser a mesma. O mundo muda, né? Desde o passado, né, até nos dias de hoje, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, né? Mas a palavra de Deus não. Então, nós, né, temos que nos adaptar à palavra de Deus e não a palavra se adaptar a nós, né, ao nosso mundo nos dias de hoje. Né? Então, nós temos que ter claro esses princípios nas nossas vidas, né? Essa base, esses princípios, então, nós temos que nos adaptar a eles, e não eles a nós nos dias de hoje, né? E os principais, os princípios bíblicos são a base para que possamos ser bons cristãos, né? Então, a palavra princípio traz esse significado, traz essa forma ali de expressão, né? Lá na página 63 da nossa revista, né, quem tem a revistinha quiser acompanhar aí, lá na introdução ele nos diz o seguinte: a Bíblia é nossa bússola no caminho da espiritualidade. Ela é incrível. Escrita por diversos autores ao longo dos séculos, traz evidentemente princípios, que seriam a nossa base, né, fundamentais para a nossa vida e nos apruma na relação entre o Criador e a criatura. Algumas experiências pontuais e culturais ficaram na história, mas as verdades morais e espirituais permanecem até o dia de hoje. E é isso que nós vamos tratar nessa lição, né? Por que princípios permanentes e atuais, né? Porque a palavra de Deus, igual eu comentei ali, não muda, ela permanece, né? Permanece a mesma desde o começo, desde o princípio. Mas o mundo mudou e nós precisamos nos adaptar às escrituras sagradas. E não ela se adaptar a nós ou ao nosso mundo nos dias de hoje. E os principais princípios bíblicos permanentes e atuais, então, vão ser quais que nós vamos tratar nessa lição dessa manhã, né? Será a justiça de Deus, o amor de Deus e a adoração a Ele, né? Então, esses três são os principais ali, né? São alguns, claro que existem outros princípios, mas hoje trataremos sobre esses três específicos, né? A justiça, o amor e a adoração a Deus. Viver por princípios bíblicos é a maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e vitória. Se colocarmos em prática os princípios bíblicos em nossas vidas, ninguém poderá nos acusar, porque temos Cristo como nosso intercedor, Ele intercede por nós. Quando nós estamos dentro dos princípios, né, nada pode nos abalar, né? Pode vir luta, consequências que vier, nós não vamos nos abalar, por quê? Né? Porque Cristo intercede por nós, nós estamos ali, alinhados com Ele, né? Uma das coisas que os princípios bíblicos nos asseguram é a fé, né? A fé, o que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente espera, né? A fé trata-se de acreditar em algo sem precisar ver fisicamente, né? E por meio da fé, então, nós entendemos a justiça de Deus. Por meio dessa fé, nós aceitamos o amor de Deus na nossa vida e nós entendemos que Ele nos aceita também, né, através desse amor. E pela fé, nós o adoramos, né? Porque não tem como nós entendermos a justiça de Deus se nós não tivermos fé. Muitas coisas nós não entendemos, né? Nós não aceitamos, e é pela fé que nós confiamos em Cristo, é pela fé que sabemos que Ele é o nosso justiceiro. Não tem como nós aceitarmos o amor de Deus na nossa vida se nós não tivermos fé. Como que nós vamos aceitar o amor de alguém que nós não vemos, né? Então é pela fé que nós cremos que Deus dá o seu amor a nós e que Ele nos ama também, Ele nos aceita. Nós temos que ter a fé, né, como esse princípio principal, para que nós possamos entender isso daí. E como que nós adoramos sem fé, né? Como que nós adoramos tanto no sentido de louvores, né, na igreja, lá no culto, quanto a adoração como nossa prática de vida, né? Então, nós temos que ter essa fé para aceitar, entender, crer nisso, né? Então, a fé é a chave, né,
para que nós consigamos, então, entender esses princípios nas nossas vidas. Né? Sem a fé nós não conseguimos entender a justiça, entender esse amor tão grande que Ele tem por nós. Né? Sem a fé nós não conseguimos adorá-lo. Lá no tópico 1, então, vamos começar vendo, né, sobre essa justiça de Deus, ok? Então, o Fábio vai comentar um pouquinho aqui sobre, né, a justiça de Deus que está lá na página 64 ali da nossa revista. Então, como foi falado na introdução, 3 tópicos, né? A justiça, o amor e a adoração. Quando a gente fala em justiça, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Antes de eu entrar nesse tópico aqui, eu quero perguntar para você. Justiça, né? O que vem na nossa mente, na nossa cabeça primeiro? Enquanto você pensa aí, enquanto você reflete, se quiser até comentar ali, nós vamos ajustar a câmera aqui, que ela está oscilando aqui. Aí, 2 minutinhos a gente ajusta ela aqui e você vai pensando aí o que vem na sua cabeça quando fala-se em justiça. Se você quiser até comentar ali, pode comentar. E nós vamos estar ajustando a câmera agora aqui, enquanto você pensa nesse tópico, pensa nessa pergunta que eu fiz para você. Amém? Pode ajustar isso também. Vai dar certo. Arruma o pezinho ali para poder. Tem como inverter o celular? Tira o celular daqui. Dá pra pôr de pé aqui. Pensou aí agora? Já tentamos ajustar aqui, a gente vai se adaptando conforme a necessidade, né? Mas até na próxima lição a gente vai estar mais adaptado a essa questão aí. Nós estamos transmitindo aqui de casa, né? Não está sendo transmitido da igreja, já para evitar deslocamento, para evitar, né? Está saindo de casa, né? Estamos passando por um momento bem difícil, não quero entrar nesse assunto, mas vamos lá. Pensou aí justiça. O que seria justiça para você? Geralmente para nós pensamos assim, vingança, eu fazer a justiça, né? Às vezes, muitas vezes pedimos, ou pessoas, né, pedem, Deus, entra com a tua justiça na vida daquela pessoa, porque ela me magoou, ela me feriu, ela fez algo para mim. Mas a justiça de Deus não é isso, né? A justiça de Deus vai muito além disso, né? Não é esse tipo de justiça que nós vamos aprender que vem de Deus aqui. Olha o que nós aprendemos. Justiça, né? O que significa definir o termo justiça? É a particularidade do que é justo e correto, como a respeito à igualdade de todos os cidadãos. Por exemplo, né, é um princípio básico que mantém a ordem social através de leis. Né? Sem a justiça, sem lei, sem ordem, sem proteção policial, sem exército, certamente seria uma anarquia social. Você já parou para pensar? Nós estamos vivendo em momentos que vem decreto acima de decreto, né? Porque estamos vivendo em momentos de calamidade pública.
Então, as autoridades municipais, estaduais e federais, eles têm toda a autonomia de lançar decreto e nós temos que cumprir aquilo, né? E mesmo assim, nós vemos que às vezes acontece alguns caos, né? Você faz um lockdown, prejudica a parte comercial, financeira, né? Econômica do país, mas previne do outro lado, né? Então, assim, se você acha que está ruim, imagine se não tivesse justiça, não tivesse leis, como é que estaríamos hoje vivendo, né? Estaríamos vivendo num caos, né? Estaríamos vivendo pior do que já está acontecendo, né? Então, a justiça terrena, o significado, né, do termo justiça é isso, é ter uma ordem. Por isso que é importante estabelecer a justiça humana, que tem que ter a justiça humana, né? É fundamental ter o executivo, o legislativo, o judiciário, são fundamentais para manter a ordem, né? Se nós voltarmos lá para o tempo de Jesus, tempo de Moisés, lá, vamos voltar lá na Israel, né? Quando tomou posse da terra prometida, que seria Canaã, né? Israel, Moisés, né, levou para o Monte Sinai as tábuas da lei, né? E recebeu as tábuas da lei, né? E fez os 10 mandamentos, né? A lei determina um padrão de justiça. Nós vemos ali que daí, nesse período, né, também foram já criadas leis, foram criados os 10 mandamentos, e para frente foram vindo mais outras tábuas da lei, né, outras leis ali, né? Como nós vemos na revista aqui, a lei ela determina padrão e justiça, possíveis penas decorrentes da quebra de regras, né? Por exemplo, os fariseus, saduceus, escribas, enfim, os religiosos nos dias de Jesus, eles eram portadores da caneta, eles eram os portadores, escreviam a lei para transmitir a justiça divina. Mas, no entanto, vamos prestar bem atenção aqui, ó, no entanto, era importante não somente transmitir, mas também vivê-la. Aqui nós já começamos a entender a importância da justiça de Deus junto com, né, a justiça terrena. O que o Mateus 5,20 diz lá? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarás no reino dos céus. Essas palavras que Jesus aqui apontam um estilo de vida. Não somente você passar a escrever a lei, mas ter ela como um estilo de vida, né? Um conceito sobre o ensino da justiça, né? Porque o Evangelho, ele é revelado a justiça de Deus, e a justiça no princípio e o fim pela fé, como está escrito, né? Então, para que você tenha a justiça de Deus na tua vida, eu acho que o ponto principal é a fé. Não adianta você querer fazer com suas próprias mãos, né? Situações na nossa vida que às vezes a gente acha que tem que resolver com a nossa própria força, não vai acontecer, porque nós temos que crer, nós temos que tentar, nós temos que colocar a palavra de Deus, que hoje é a nossa bússola, que é o nosso guia, nós temos que trazer ela para os dias de hoje. Trazer a palavra de Deus como justiça para nós e esperarmos que a justiça de Deus seja feita. Nem sempre ela é conforme nós achamos que tem que ser. A justiça de Deus é muito diferente da justiça terrena, né? Quando nós vemos aquele trecho da palavra de Deus dos trabalhadores da 9ª hora, os que entraram trabalhar de manhã e os que entraram trabalhar à tarde receberam 1 denário, mas uns trabalharam menos, outros trabalharam mais. Nós entendemos ali nesse trecho que não é como nós achamos que tem que ser. Mas se o patrão combinou e falou que todos iam ganhar 1 denário para trabalhar, independente se o fulano trabalhou tal horário e outro trabalhou mais ou menos, o que está combinado é o que foi feito. Então, a justiça de Deus é assim nas nossas vidas, né? Às vezes nós achamos que estamos certos,
mas Deus entra no momento certo com sua justiça. E nós vemos ali, para encerrarmos esse primeiro tópico, né, que a justiça de Deus, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas irá de Deus permanecer sobre ele. A justiça de Deus e o Evangelho de Cristo é revelada ao homem pela unção do Espírito Santo. A única forma de você conseguir manter a justiça de Deus na sua vida é você crendo em Jesus Cristo. É você crer que Ele é o nosso justificador. Ele morreu na cruz lá por nós, pelos nossos pecados, para nos justificar, né? E para que nós possamos ter a salvação, chegarmos à terra prometida, né? Que é a nossa salvação, assim como Israel herdou a terra prometida, nós herdarmos a nossa salvação, nós temos que crer que Jesus é o único mediador, que assim a justiça de Deus vai acontecer na nossa vida, através de Jesus Cristo, né, que diz a palavra de Deus. Então, você já parou para pensar e assimilar o conceito de justiça de Deus na nossa vida? Pare e pense um pouco. O que seria essa justiça de Deus na nossa vida? Não como algo que você está colhendo porque você plantou no passado de ruim. Tudo que você planta, você colhe. Isso é fato, isso é bíblico, né? Não queira colocar isso como justiça de Deus na tua vida. Então, precisamos entender esse primeiro ponto. E o segundo ponto seria sobre o amor de Deus na nossa vida. Isso, então, né, o amor de Deus, né, como nós como seres, então, humanos, finitos e pecadores, é muito difícil entendermos esse amor de Deus por nós, porque é um amor que é diferente. Não é um amor terreno, não é um amor que é igual de um homem e uma mulher, ou uma mãe e um filho, né? Ele é muito maior e às vezes nós não entendemos esse amor de Deus nas nossas vidas, né? Ele é perfeito, é incondicional, é generoso e gracioso, né? Então, eu separei aqui alguns princípios sobre o amor, tá? Que vão nos mostrar isso. E o primeiro, ele fala do amor, que o amor de Deus é incompreensível, né? Nós, como seres humanos pequenos e limitados, nunca iremos conseguir entender de forma completa o amor de Deus. Mesmo tendo a sua palavra nos explicado, mostrando muito sobre o seu amor, né? Sobre a misericórdia, sobre a fidelidade dele, aí nós ainda temos uma visão superficial desse amor, né? Lá em Isaías 49, 15 e 16, diz assim, deixa eu ler aqui rapidinho, Isaías 49, 15 e 16, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fala assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Então, aqui a palavra de Deus em Isaías, né, fala sobre que uma mãe pode se esquecer do filho, mas ele nunca se esquecerá, né? Nós sabemos que uma mãe pode, né? Nos dias de hoje vemos tanta desgraça, tantas coisas acontecendo, e nós vemos muitas vezes que isso é possível, né? Mas nós sabemos também que Deus não se esquecerá, né? A palavra dele diz isso para nós. Isso já demonstra de uma forma muito grandiosa o tamanho desse amor por nós, né? O tamanho do amor de Deus. E agora, e a prova maior desse amor está no plano de salvação, que foi quando Deus enviou Cristo, né? Foi quando Deus enviou o seu Filho unigênito para, né, morrer naquela cruz por nós. Então não tem prova maior de amor do que, né, essa que Deus deu para nós, enviando o seu próprio Filho para nos salvar, né? Ali, um segundo tópico sobre o amor que eu gostaria de comentar também é sobre a profundidade total de Deus, né, do amor de Deus. Em Mateus 5, 43 e 46, deixa eu ler aqui, Mateus 5, 43 ao 46, fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Né? Então aqui Mateus, né, nos traz esse texto, e eu gostaria de compartilhar mais um texto aqui da Palavra de Deus, lá em Romanos 6, 23. Que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele poderia, né? Jesus poderia ter reivindicado corretamente a vida eterna, mas em vez disso, ele ficou na brecha e disse ao seu pai, né, que tomaria a pena de morte pelos pecados dos seus amigos e significativamente, né, mais ainda pelos seus inimigos. Né? Essa atitude é uma parte essencial da compreensão do amor de Deus. Né? Quem de nós, né, faria isso, entregar o nosso filho, né, por amor, né, para salvar os nossos inimigos? Né? Você tem esse tipo de amor divino? Né? Será que nós temos esse tipo de amor divino? É uma das coisas mais difíceis de ter, mas essas recompensas valem a pena, né? Porque ali a palavra de Deus diz que quando nós oramos pelos nossos inimigos, perdoamos nossos inimigos, né? Essa recompensa que fala que vale a pena, né? Porque nós somos comparados, né? Nós somos filhos de Deus, então nós somos comparados a Ele quando nós seguimos as mesmas atitudes, né? Sabemos que não é fácil, né? Muitas vezes não é, mas, né, se nós seguirmos esses princípios, nós vamos estar então, né, nos igualando a Cristo, no sentido de sermos realmente filhos dele, sendo a semelhança dele com as atitudes, né? Outro tópico que eu gostaria de comentar sobre, né, o amor é que Deus tem que amar, né? Lá em Lucas 15, 20, nos traz o seguinte. Lucas 15, 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. De forma simplificada, o amor de Deus, então, por nós, é o que o impulsiona a se comunicar eternamente, né? Ou seja, ele tem que amar, né? Amar faz parte da natureza de Deus, né? Ele consegue, então, ele faz parte dessa natureza e ele não consegue deixar de amar. É diferente quando nós, né, desse amor mundano, igual eu comentei. Nós, quando algo nos machuca, a gente já deixa de amar, né? Quando algo não é do nosso jeito, quando não é da nossa maneira, nós deixamos de amar muitas vezes, né? Quando nos atinge, nós deixamos de amar. Mas Deus tem um amor muito maior, é um amor que é incompreensível, né? Então, ele, mesmo assim, ele nos ama, né? Mesmo nós muitas vezes nos afastando dele, mesmo muitas vezes nós o negando, mas ele não deixa de nos amar, porque o amor dele não é um amor mundano, igual nós conhecemos. Muito diferente de nós que sabemos que devemos amar até mesmo o nosso inimigo e não o fazemos, né? Esse amor, então Deus ama mesmo assim. Mas não pense que podemos tirar proveito desse amor, né, de Deus com chantagens, né? Porque com Deus não funciona dessa forma. Ele nos ama de tal forma que não erra em suas decisões por causa desse sentimento de amor grandioso. Nós podemos perceber isso na parábola do filho pródigo, né? Nós podemos ter essa noção de amor, né, na parábola do filho pródigo, né? Por quê? Porque o amor de Deus, né, lá mostra que o amor de Deus nos abençoa. Pois o pai atendeu ao pedido do filho e deu parte dos seus bens, né, para que ele fosse embora, né? O pai atendeu o que o filho queria, né? Lá em Lucas 15, 12 mostra essa passagem. O amor de Deus não nos aprisiona, né? O filho estava livre para ir embora, quando quisesse, fazer o que quisesse com a herança, com a parte que ele tinha pego do pai, né? Lucas 15, 13 mostra essa passagem, né?
o amor de Deus não anula nossas responsabilidades. O filho, né, o filho pródigo mostra na parábola que ele foi, gastou tudo, né, o que ele tinha, e agora ele estava sofrendo, né, depois ele começou a sofrer as consequências dos seus próprios atos. Né? Lá em Lucas 15, 16 mostra também essa passagem na parábola. Né? Então, mas mesmo assim o seu pai não deixou de amá-lo. Né? Mesmo assim o seu pai amou, mesmo ele seguindo por um outro caminho, mesmo ele indo numa direção diferente do que o pai estava, né, levando ou ensinando a ele. E para quem seria esse amor então? Né? Outro tópico ali falando sobre amor, para quem é esse amor? Né? Ou a pergunta seria, né? Por que o pai, então, na passagem do filho pródigo, não foi atrás do seu filho quando ele foi embora? Né? Se ele amasse, talvez, né, nós pensando carnalmente, será que ele não iria correndo atrás do filho para impedi-lo? Né? Ou então, mesmo vendo que ele estava passando dificuldades lá, por que ele não mandou um de seus servos lá, então, mandar mais dinheiro, né, levar algo que ele precisasse para poder sobreviver sozinho? Né? A resposta é simples, né? Porque o amor do pai é para quem realmente quer receber esse amor. Né? É para quem realmente quer. Por isso que, né, o pai não foi atrás do filho, né? Deixou, porque o amor não aprisiona, o amor não segura, né? Então, quando o filho se afastou, estava declarando que não queria mais usufruir desse amor, ele não queria mais pertencer ali, né? Aquele amor, fazer parte daquilo. Né? Porque esse filho já havia vivido junto ao pai e sentido de perto que era o amor do pai. Né? Então ali ele se afastou, né? Ele quis por vontade própria ir embora. Né? Só que o amor de Deus nos constrange. Né? Quando o filho decidiu voltar, ele estava envergonhado, né? E o seu objetivo ali talvez fosse ser aceito como um simples empregado do seu pai. Ele pensou, não, vou voltar, né? Quando ele já não aguentava mais, ele se arrependeu e voltou. Mas ele não imaginava que ele ia voltar a ser o filho, né? A ser, que tivesse todas as regalias novamente. Ele imaginava sendo aceito somente como um servo, já bastava para ele, né? Para trabalhar, para poder ter o que comer, pelo menos, né? Mas ele se surpreendeu também, porque qual que foi a reação do pai, né? Porque, sabe por que então, né, por que o amor constrangeu, né? Porque somente quem perdeu tudo sabe dar valor no que tinha, né? Então, quando ele voltou, né, o filho voltou, ele teve uma reação do seu pai, né? Mas o pai, com seu amor imenso e incondicional, não deixou que o filho nem concluísse a frase, né? Lá em Lucas 15, 21 e 22, vai mostrar essa passagem, né? Deixa eu ler aqui. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Então, quando o filho voltou, né, aquele amor do pai, né, não lembrava mais tudo o que ele tinha feito, né, não lembrava mais tudo o que tinha acontecido. Ele já mandou colocar ali, né, roupas novas, sandálias, e colocou um anel no seu dedo, né, que simbolizava ali que ele era filho novamente, né? Então ali a aplicação da revista, né, traz o seguinte para nós: o amor de Deus, né, o amor e dor, será que caminham juntos? Né, o amor e sofrimento são parceiros, né? Então são algumas questões aqui que nos fazem refletir sobre o amor de Deus, né? Será que o amor e a dor caminham juntos, né? Não sei, talvez, né? Mas se nós formos ver o exemplo aqui do filho pródigo, o amor, ele não tem que caminhar junto com a dor. Se veio a dor, foi por consequências, né? Por consequência dos atos do filho pródigo, né? Se ele tivesse obedecido, continuado naquele amor, talvez não tivesse dor, né? Talvez não tivesse sofrimento. Muitas vezes nós, então, acabamos, né? Fazendo com que o amor caminhe junto com a dor, porque nós muitas vezes não enxergamos esse amor de Deus nas nossas vidas, nós não entendemos esse amor, né? E às vezes, muitas vezes nós nos afastamos, nós vamos por outro caminho, né? Mas quando nós nos arrependemos e voltamos, então ele nos abraça, ele nos recebe novamente como filhos, né? Então aqui fica, né, para refletirmos um pouquinho sobre esse amor grandioso de Deus nas nossas vidas, né? E como esse
essa lição nessa manhã nos traz sobre a justiça, sobre o amor e a adoração. Então eu creio que caminham juntos, né, esses princípios, para que nós possamos ser bons cristãos, né. O tópico 3 vai falar sobre o caminho da adoração, né. Vamos comentar um pouquinho aí então, já que já falamos sobre justiça, sobre o amor de Deus, né. Vamos ver um pouquinho sobre essa adoração, sobre o caminho da adoração. Tópico 3 diz assim: o caminho da adoração, né? São 3 princípios que, se nós encaixarmos em nossa vida, com certeza, né, vamos estar analisando nossas atitudes, analisando o nosso caminho, essa caminhada aqui, de uma forma diferente, né? E o que diz aqui adoração? Adoração apenas não é somente, eu faço parte do ministério de louvor, ou só o louvor. A adoração, ela tem que ser um estilo de vida para na nossa vida, né? Um estilo de vida. O que diz aqui? Pensando juntos na adoração como um caminho de vida ao longo da sua jornada. Pessoas escolhem caminhos, né, a serem seguidos. Durante essa trajetória nossa, nós escolhemos caminhos a serem seguidos. Uns escolhem caminhos simples, outros mais complicados, ambiciosos, caminhos que são mais pessoas materialistas. Não que uma boa comida, viagem, pensamentos intelectuais, pensadores, pesquisadores, não que isso venha a ser pecado ou seja errado. Não é errado isso, né? Nós sonhamos em algo grande, nós temos escolhemos esses caminhos, mas não podemos deixar que isso venha acima da adoração de Deus, né? Nós vemos aqui na revista alguns tópicos aqui que falam assim, todavia, felizes aqueles que se encontram com Deus e que têm uma experiência pessoal com Jesus, né? Cristo, e descobrem as bênçãos em trilhar uma vida de adoração, né? Adoração, como já foi falado, é um estilo de vida, né? Primeiro, que inclui assim no nosso estilo de vida. Vamos colocar aqui 5 exemplos rapidinho para nós encerrarmos essa manhã, que trazem como estilo de vida a adoração para a nossa vida. É reconhecer e crer na existência de Deus. Crer que Deus existe. Em meio à pandemia, em meio ao caos econômico, em meio ao caos na saúde, em meio a lideranças, né, tomando decisões erradas, em meio a governos aproveitando de situações para fazer política, em meio de tanta situação ruim que está acontecendo, não deixarmos de acreditar em Deus. Não esqueça da justiça de Deus, né? Quem sabe estamos olhando de uma forma para esse momento de pandemia, mas Deus tem a justiça certa, tem o momento certo, né? Então, o primeiro princípio, tópico para você ter um estilo de adoração é reconhecer a existência de Deus. Segundo, é entender que Ele é o Criador. Senhor e Pai. Não somos filhos de pai morto, somos filhos de pai vivo, né? O nosso Deus, crê em Deus, seu pai está vivo. Se o nosso pai terreno não está mais aqui, né? Se ele não está no nosso meio, mas crê que Deus também é seu pai e ele está vivo no nosso meio. Entender, né, que Ele nos criou, né? Ele é criador porque Ele nos criou, né? Entender que Ele é nosso Senhor, porque nós devemos, né, toda a reverência a Ele. É Ele quem coordena, é Ele quem manda, é Ele quem nos ajuda, né? E entender como Pai também, né? Porque Ele não é só aquele general em que nós temos que, né, seguir as ordens, seguir o que Ele manda, né? Mas Ele é nosso Pai, com todo esse amor, com todo, né, esse cuidado que Ele tem nas nossas vidas também. E perceber que existe um mediador em tudo isso. Como que você vai se chegar ao Pai, né? Através de Jesus Cristo. Como nós já vimos, resumindo no modo geral, Ele morreu, Ele nos justificou na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos liga a Deus, é Jesus Cristo, né? Entendemos isso. Também ser constante e grato. Constantemente grato. Né? Constantemente grato. É difícil no momento, né, de tantas situações, né? Eu falo porque tenho vivido, né, algumas situações em minha vida, né? Como trabalhador, como empresário, né? É tão difícil você abrir a mão
de um sonho que você coloca devido à situação que estamos vivendo hoje, né? Infelizmente ou felizmente, temos que respeitar os decretos municipais, né? Tive que fechar minha empresa, né? E parar e pensar assim, esse é o momento de eu esperar, né? É fácil eu se contestar contra Deus, mas Senhor, e a tua justiça, né? Eu sempre quis ter isso, mas eu entender que esse momento é o momento de parar, o momento de esperar, né? Obedecer à lei terrena, se está certo, se não está, né? Eu tenho que ter esse discernimento, entregar nas mãos de Deus. Deus, a minha empresa está nas tuas mãos, Pai. O Senhor vai fazer dela o momento que você quiser, se ela decolar ou não, né? É fácil você agradecer no momento desse? Não é fácil. E não é só meu exemplo. Muitos empresários nós vemos aí que vivem, né, que estão passando por dificuldades, muitos trabalhadores que estão ganhando menos, que está tão difícil de você manter uma cesta básica hoje. É difícil você agradecer nesse momento? Claro que é. Mas não esqueça que você é filho de Deus. E no momento certo Ele vai te abençoar. Não nessa terra, não pense aqui, pense na salvação. Pense na tua salvação, essa terra aqui é terrena. Nós podemos estar aqui hoje, amanhã não. Entende? E o quinto aqui, consagrar os nossos lábios para o louvor e glória de Deus, né? Então são alguns pontos aqui para que a gente consiga tentar ter uma vida de adoração a Deus, né? Um estilo de vida em adoração. E eu creio que é isso, né? Igual diz na revista ali, que Jesus queria ensinar para aquela mulher samaritana, né? Quando ele mostra esses tópicos aqui de reconhecer, né? Ele queria que ela reconhecesse, então, né? E cresce na existência de Deus. Ele queria que aquela mulher samaritana entendesse que Ele era o Criador, o Senhor e Pai, né? Ele queria mostrar para aquela mulher samaritana, né, para que ela percebesse, né, que Jesus era o mediador. Somente Ele fazia essa ponte entre nós e o Pai, somente, né, através do Espírito Santo, da salvação, né? Ele queria mostrar isso para ela, né? Ele queria mostrar que ela deveria ser grata pelo amor de Deus também, né? E também consagrar a vida dela, né, perante Cristo. Porque quando falamos em adoração, não é somente os louvores que nós cantamos na igreja, né, que nós cantamos lá nos cultos, né? Aqui fala de adoração no estilo de vida, né? Naquela época, né, havia uma desigualdade muito grande. Primeiro que nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus, né? E aí, além de tudo, havia uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres. Entre os próprios samaritanos, os homens não conversavam com mulheres em público, mesmo elas sendo suas esposas, né? E aí pense, Jesus, né, que era um judeu, chegar e pedir água para uma mulher samaritana no poço. Primeiro que eles não conversavam, né? Não se davam esses povos. Depois era um homem e uma mulher, né? E ainda, além de tudo, era uma samaritana e um judeu. Então Jesus veio ali e quebrou ali aquelas barreiras, quebrou, né, aquele preconceito que existia na época, para evangelizar aquela mulher, para mostrar para ela que ela deveria ter uma mudança de vida, mudar suas atitudes para que ela pudesse, né, adorar, né, ter a sua vida como uma adoração a Ele, né? Só que para isso ela deveria então, né, mudar o seu estilo de vida. Né? Porque além de ser uma mulher samaritana conversando com Jesus, ela era uma samaritana imoral, porque nós conhecemos a história ali, né? De como era a sua vida, né? Ela já era uma mulher que estava cansada, né? Que ela já não aguentava, já estava esgotada ali das situações que aconteciam na vida dela, né? E Jesus, percebendo isso, ele usou, né, da água do poço ali para evangelizar, para usar como pretexto para chegar até ela, né? E quebrar esse preconceito, quebrar nesses paradigmas que tinham naquela época. E ele foi mostrando para ela, né, que realmente a água que saciava é o Espírito Santo, né? Que ela aceitando o Espírito Santo em sua vida ia trazer então essa transformação de vida, de atitudes. Ela ia crer em Deus como, né, a existência de tudo. Ela ia ter então entender que Ele era o Criador, ela ia perceber que Jesus é o mediador, então ela ia entender todos esses tópicos que a revista traz aqui, né? Ela ia então entender que a água que Jesus estava apresentando ali era o Espírito Santo,
né? Para que ela pudesse realmente ter a vida dela como adoração aos pés de Cristo, né? E o caminho da adoração vai invariavelmente passar por nossa atitude, né? Como nossa intimidade, como Deus, Pai, né? Filho e Espírito Santo. Nós, assim como aquela mulher samaritana, nós temos, né, que colocar nossas vidas, né? Nós temos que mudar muitas vezes, quase todo dia, nós temos que nos policiar e mudar nossas atitudes, né? Para que nós possamos realmente sermos verdadeiros adoradores, né? Não somente no cantar, no estar lá na igreja, mas com as nossas atitudes, muitas vezes, né? Então é isso que vai fazer com que nós sejamos um verdadeiro cristão, né? Um verdadeiro adorador, né? Praticando a justiça de Deus, praticando o amor de Deus, né? E sermos, então, sendo verdadeiros adoradores através das nossas vidas, das nossas atitudes, né? Lá no tópico sobre a justiça, que falava ali sobre os fariseus, né? Jesus veio repreender ali eles, porque lá em Mateus 5:20, né? Falando que, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus veio ali, então, para questionar, para falar para eles ali que não adianta nada pregar a palavra. Não adianta nada eles, né, terem a caneta ali, que davam as leis e eles cobravam e eles falavam, sendo que eles não viviam, né? Então Jesus veio ali, né, para dar ali para repreender eles, né? Nesse sentido, por quê? Porque eles só falavam, eles davam as ordens, eles ditavam, eles eram superiores ali na igreja, né, na época, né? E eles só queriam mandar, falar, porque é assim, porque é assado, porque é a lei, mas eles não viviam, né? Então, o que adiantava, né? Jesus falou que se nós somos igual fariseus, então nós não vamos entrar no reino dos céus, né? Então, nós temos que ter a nossa vida, né? Policiar a nossa vida, que nós possamos realmente falar, pregar, mas viver antes de tudo que nós falamos, né? E aí, então, nós vamos ser, então, verdadeiros adoradores, né? E o nosso culto é constante e não depende, né? No finalzinho aqui da lição fala que não depende do local, não importa onde você esteja, se você está no carro, na sua casa, lá na igreja, né? Mesmo da nossa casa, nós temos que ter essa adoração, nós temos que praticar esse amor, essa justiça de Deus, né? Porque o principal de tudo isso, então, é nós termos o temor de Deus, né? Que quando nós temos o temor, né? Nós conseguimos entender também todos esses princípios nas nossas vidas, né? E lá na aplicação da lição fala assim, você já se analisou como um adorador? Né? Será que realmente se nós olharmos para dentro, olharmos para nossas atitudes, olharmos para nós, será que realmente nós estamos sendo verdadeiros adoradores? Né? Com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Será que nós estamos praticando a justiça de Deus? Né? Será que nós estamos querendo fazer com nossas próprias mãos a justiça muitas vezes? Será que nós estamos praticando o amor com quem necessita ao nosso lado, né? Será que nós estamos ajudando o próximo, intercedendo pelo próximo? Muitas vezes, né, nessa época de pandemia, nós vemos muitos familiares, muitos amigos, né, muitas pessoas próximas, né, falecendo por causa dessa pandemia, por causa do Covid. Muitas vezes, né, estando enfermos, né, passando dificuldades financeiras. Será que nós estamos fazendo alguma coisa para ajudar os órfãos, as viúvas, né? Igual diz a palavra de Deus? Né? Será que nós estamos sendo verdadeiros adoradores, né? Dentro da casa de Deus e principalmente fora? Porque fora que é o mais difícil, lá dentro todo mundo é santo, todo mundo é bonito, todo mundo adora, né? E quando nós saímos da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, junto com nossos amigos, né? Então, essa lição, nessa aplicação, nos faz refletir um pouquinho, né, sobre essa questão de sermos um verdadeiro adorador, né? E a conclusão ali da revista, lá na página 64, fala assim, o amor de Deus está ligado à sua paternidade. Jesus nos apresentou o Pai nosso, o Deus que ama a humanidade, que Ele mesmo criou, e que pela graça do Evangelho de Cristo reaproxima o homem a si numa santa comunhão. Deus é justo. Sua justiça foi demonstrada na cruz e é anunciada no Evangelho. A adoração é o estilo de vida dos salvos. Isso é um mistério que revela corações quebrantados diante do Altíssimo. Um dia vamos nos unir aos anjos, querubins, serafins,
e aos anciãos naquela real e eterna adoração. Né? Apocalipse 5, 13 e 14. Então, que nós possamos nessa manhã refletir um pouquinho sobre esses princípios, né? Esses princípios bíblicos, que eles são permanentes e atuais. Foram usados no passado, né? São usados nos dias de hoje, e igual eu falei no começo da lição, né? Que mesmo o mundo mudando, evoluindo, muitas coisas, né? Mudaram, evoluíram, mas mesmo assim a palavra de Deus permanece a mesma. Mesmo assim, os principais princípios, né? Que Deus entregou naquelas tábuas para Moisés, nós devemos seguir, porque são os mandamentos e estão nas escrituras sagradas, né? Pode tudo mudar, o mundo mudar, as pessoas mudarem, mas Deus não muda. Os principais princípios são essenciais, eles não mudam, né? Basta seguirmos, lermos, praticarmos o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então nós queremos, né, encerrar essa lição deixando essa pergunta para você, né? Para mim, para nós, nos dias de hoje. Né? Temos praticado, temos tentado colocar esses princípios na nossa vida, né? Para refletirmos isso. Eu quero agradecer você que está aí, né? Você que compartilhou. A irmã Marilda diz aqui que foi esse amor de Deus que transformou, né, a sua vida. Ela é muito grata a isso, né? Temos pessoal de Paranavaí também que está acompanhando a escola bíblica aqui também de manhã, Ana Paula Fernandes, o Gilberto, né? Nós vemos Deus agindo na vida da Ana Paula, ela passou por uma cirurgia, né? E Deus tem abençoado a vida dela. Deus está lá, já estava em Curitiba, agora já está em Paranavaí, né? Deus abençoe a vida dela. Todos os nossos irmãos, todos vocês na nossa igreja, cada um tem um testemunho, tem algo do amor de Deus na sua vida, né? Então possamos valorizar isso. Eu quero agradecer, vamos orar a Deus, pedir que logo estaremos lá na igreja novamente, tomando café junto de manhã, né, fazendo a nossa escola bíblica lá. Temos paciência aqui, já estamos 1 ano falando, né? Tudo vai passar, tudo vai melhorar, né? Mas vamos ter mais paciência ainda. Que Deus, ele vai entrar com sua mão, com sua provisão. E logo estaremos lá no culto, estaremos na igreja, né, estudando a palavra, tomando café lá juntos e sendo abençoados através da palavra de Deus. Então quero, né, se eu for falar o nome de todos aqui que mandaram mensagem, capaz eu esquecer alguém, mas eu curti todas ali, todos sabem. Deus abençoe você, um ótimo domingo, né, um domingo em família, você que está na sua casa, você que, né, tem que trabalhar. Que Deus guarde você, Deus abençoe você nessa manhã. E para encerrar, né, vamos estar fazendo uma oração, colocando, né, todos os irmãos da igreja, todos, né, os nossos irmãos aí que estão assistindo, né, esse estudo agora nessa manhã, né, colocando nas mãos de Deus, pedindo para Deus abençoe, os irmãos que estão em luto, os irmãos que estão, né, em isolamento, que atestaram positivo, né, os irmãos que, né, que estão em casa. Vamos estar colocando todos, né, em oração, para que Deus possa estar abençoando a nossa igreja, né, livrando, né, nossos irmãos, né, de todo mal, né, que Deus esteja realmente, né, na casa, que o Espírito Santo esteja, né, nos nossos corações e na casa de cada um, né. Vamos estar fazendo essa oração para finalizar. Amém, eu vou estar orando, e você que quer fazer uma adoração na tua vida, a oração é uma das formas mais, assim, de se chegar a Deus, né? Tem uma nota de referência na revista daquele livro, Os Segredos do Pai Nosso, de Augusto Cury. É um estudo, né, psicológico da oração, mais conhecido do mundo. É um dos estudos mais conhecidos, né? É um autor muito conhecido. Pelo Augusto Cury. Né? Isso pode ser muito relevante para a tua vida. Se você quiser, vai lá pesquisar e você vê o tamanho da importância da oração. Pessoas que muitas vezes não acreditam, não têm muita devoção a Deus, a Jesus, estudam sobre isso porque sabem que dá resultado. Amém? Vamos orar e encerrar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui, Senhor, que acompanhou nós nesse estudo, os irmãos da igreja, o pessoal lá de Paranavaí, o Gilberto, né, o marido da Ana Paula. Deus abençoe a vida dele, essa família lá. Pai, abençoa cada membro da nossa igreja, cada um aqui, Senhor, em Ponta Grossa.
Senhor querido, conforta as famílias enlutadas, Senhor, que tem passado, que Deus tem passado por esse momento, né? Que Deus possa estar confortando os corações delas, Pai, dessas famílias, dessas pessoas que estão passando por momentos difíceis. E muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom domingo e fica com Deus.